Olá, boa noite. Vamos iniciando aí. Tudo bem aí, ouvindo? Aos amigos que entraram: João Pedro, Ralph, Jonei. Estão me ouvindo bem? Tá chegando direitinho o som? Ó, Ezequiel tá aí, boa noite. Wagner, Cris, Joyce. Ótimo, que bom. Tá tudo perfeito, então. Nós estamos, então, hoje iniciando a nossa quinta live, a live do Rosa Consultório de Enfermagem, né? Aos novatos aí que estão nos assistindo, o Rosa Consultório está com esse momento, né, de reflexão, compartilhando com vocês nesse momento de pandemia, de quarentena, compartilhando, né, essas informações referentes à saúde. Hoje nós estamos com uma convidada também muito especial, psicóloga. Inclusive eu gostaria de mandar um abraço aos grandes amigos psicólogos aí do município que nos assiste. Eliane hoje é a nossa convidada, né? Eliane Oliveira, ela que é psicopedagoga, né? Pós-graduada em psicopedagogia clínica e saúde escolar. Eu gostaria de... Vou dar uma olhadinha, ver se ela já está online. Eu gostaria de agradecer também a Inaê Rosa, minha filha, né? A mamãe às vezes esquece, desculpa, filha. A nossa intérprete Mirim, ela que tem feito o curso de Libras há alguns anos, já está né, aprendiz, mas tem contribuído muito com a interpretação dessa língua em Libras para as pessoas, né, da comunidade surda de Canavieiras. Alguns já estão aí online nos acompanhando, justamente para a gente poder tentar partilhar com eles as informações, né, que são pertinentes do momento. Ó, Roberta, um abraço, Roberta, obrigada por estar sempre ajudando Inaê, né, nas dificuldades da língua de Libras. Então, muito obrigada. Jonei mandando um abraço para Inaê. Victor, eu vou dar uma olhadinha, ver se Eliana, se eu já encontro ela por aqui, para a gente poder conhecê-la mais um pouquinho. Ó, Bia aqui, só um instante. Estaremos hoje falando sobre os impactos sociais, né, dessa pandemia que deixou a gente um pouquinho. Deixa eu organizar a nossa câmera aqui para ficar bom para todo mundo. Tudo certo? Tá cortando a gente aí, não? Só um instantinho que tá conectando para Eliane, para ela dividir essa tela aqui com a gente. Anne Caroline, um beijo, obrigada. Esses desafios, né, que nós estamos encontrando referente a essas mudanças, isso tem deixado a gente um pouquinho sem norte, procurar entender o que são esses desafios psicossociais que têm afetado a população, os profissionais de saúde no geral. Só mais um momento que está aqui carregando para ver se eu consigo visualizar Eliane. Inaê está muito bem no Libras, obrigada. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Eu vou... Deixa eu
Vamos ver, vou convidar novamente. Samanta, um beijo para Samanta, uma amiga muito especial, também psicóloga. Obrigada por estar presente, Samanta, nos dando esse apoio. Lembrando que vocês podem estar enviando perguntas, né, referente ao tema, para que seja esclarecido algumas dúvidas. Renata tá aí, minha mãe, obrigada. Evelyn Matos, oi Evelyn, Vivi, quanta gente, obrigada, obrigada pela presença, pela participação. Eu continuo no aguardo. Oi, Meire. Ah, sim, as ações do Rosa, vamos lá. Enquanto carrega, gostaria de dizer que nós estamos em atendimento, né, dentro do protocolo de segurança. O Rosa Consultório, ele tem algumas ações voltadas, né, para o atendimento de enfermagem. Bi está aguardando o convite. Deixa eu dar uma olhadinha, Bi, o que foi que houve aqui. Bi está online, mas eu não consigo visualizar. Sim, já convidei aqui. Peraí. Você pode mandar o convite, Bi, para ver se dá certo? Deixa eu remover aqui e a gente tentar novamente ver se ela convidando se dá certo. Eu não sei o que foi que houve. Eu já disse a vocês que... aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Adicionar. Mônica, um abraço. Vamos aguardar aqui. Houve já o convite de Eliane novamente. Essas coisas ao vivo tem essas surpresas, não é? São as pegadinhas. Oh, eu acho que agora foi. Certo, deu uma clareada aí. Aê! E ainda foi pra parede, hein? Aguenta coração, viu? Eu estava dizendo que essas coisas ao vivo deixam a gente assim, né? Nessa expectativa. Fica agoniada. Tudo pode acontecer. Tudo pode, tudo. E realmente acontece. Eu estava pensando aqui na questão da eletricidade, né? Porque tá chovendo, Canaveiras quando chove, Coelba nos deixe. Eliane, meu amor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito feliz, né, por você ter aceito de prontidão fazer esse bate-papo. Você que é uma pessoa muito especial. Tivemos a oportunidade já de trabalharmos juntas em outros momentos. Então, fico muito feliz por ter aceito o convite. Seja bem-vinda. Conexão tá meio assim, ruim. Eu que agradeço, viu, Jana? Parabéns aí pra Inaê, que eu tô achando lindo, maravilhosa. Ela tá roubando a cena das lives. Maravilhosa. Eu que agradeço o convite. É sempre bom, né, a gente tá conversando sobre alguns temas em saúde. A gente sabe que às vezes as questões em saúde acabam ficando um pouco inseridas só no nosso setor, assim, né? E é preciso a gente conversar sobre isso. A educação em saúde é extremamente importante, né? Principalmente nessas horas. Exatamente. Antes da gente iniciar, Eliane, como eu faço com todos os convidados, eu gostaria, se possível, você se apresentar, falar um pouquinho de quem é você. É uma pergunta um pouco difícil, mas ao mesmo tempo reflexiva, não é? Da gente saber quem Demais. é a gente. Quando a gente pergunta assim quem é você, a gente fala muito pouco, mas é bom porque as pessoas refletem muito. Depois disso, eu vou ir dormir pensando, gente, naquela hora ela perguntou, e o que eu falei? Então, né? Sou uma pessoa, né, extremamente tagarela e afetuosa, e amo muito o meu trabalho.
Psicologia para mim assim foi um sonho de adolescência, fui para outras áreas e fiz já mais tardiamente, né? Eu tenho 34 anos e concluí há 3 anos atrás, em 2017, colei grau. É meu primeiro emprego no setor público, no SUS, porque eu sou formada em faculdade pública e faculdade particular, e a gente tem muito pouco acesso a estágios em setor público, eu não tive. E assim fui para o SUS, né? Atenção básica, e assim está sendo uma experiência grandiosa assim para mim. Acho que é uma coisa que eu vou estar lá na frente, eu vou sempre lembrar dessas minhas experiências na atenção básica de início. E é isso. É isso mesmo. Coisa boa. Oi, Eliane, a gente ouve muito falar, né, em questões psicossociais, quais são os impactos, o que exatamente são esses impactos, né, psicossociais diante dessa pandemia? Você poderia explanar um pouquinho para a gente poder tentar compreender essa nomenclatura? A importância, né, do tema, o que quer dizer, sempre bom. Quando a gente fala em impacto, a gente pensa logo em colisão, né? Em choque, um impacto. Né? Quando a gente trata de impacto psicossocial, de que a gente está falando? É de como o contexto social ele acaba influindo, criando, trazendo fatores que afetam a nossa vida psicológica. O que é essa vida psicológica? São os meus afetos, as minhas emoções, a forma como eu percebo o mundo, que eu respondo para esse mundo, a atenção, memória, aprendizagem, tudo isso são processos psicológicos. Então, esses impactos psicossociais no contexto da pandemia, o que a gente quer dizer? O que de específico a pandemia traz para a nossa vida psicológica? De que forma, quais são os fatores que ela traz, de que forma ela está impactando, ela está afetando nossa vida psicológica, né? Então, basicamente é isso. E assim, o meu objetivo é falar disso e ver também algumas questões de estratégia em saúde mental. E aí, por que eu quis falar desse ponto específico de saúde mental? Porque a gente fala muito, como você disse, a gente ouve muito falar. Então, assim, a gente precisa ter sempre bem claro alguns termos. Então, é óbvio que o impacto psicossocial que eu estou falando, existem vários conceitos bem mais elaborados do que eu estou falando, assim como de saúde mental. Mas toda vez que eu falo de saúde mental, o que eu estou falando, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, e Naê eu falo rápido mesmo, desculpa, viu, minha irmã? Eu estava até falando, coitada de Naê, que eu vou falar. A Organização Mundial de Saúde, ela fala que a saúde mental é um estado de bem-estar, né, da pessoa, que ela é capaz de identificar e usar as habilidades dela para funcionar no mundo, né? A ela se recuperar do estresse corriqueiro, porque a vida é cheia de estresse, não existe vida sem estresse, sem dor, sem perda, isso aí não existe. A gente às vezes vive numa sociedade só busca o prazer, mas a vida é essa. Então, assim, eu consigo funcionar, então eu consigo produzir, eu consigo contribuir para a minha comunidade a partir das habilidades que eu tenho. Então, isso é saúde mental. Quando eu começo a travar nas minhas relações, no meu trabalho, aí a gente já começa a perceber que algo não está indo bem. Então, quando eu falo em saúde mental, eu estou falando dessa condição que a gente precisa ter para a gente viver nossa vida, né? De forma saudável. Exatamente. Eu estava dizendo, Eliane, para o pessoal, e se quiserem fazendo as perguntas, né, que o nosso objetivo é esclarecer a dúvida das pessoas que nos seguem, a dúvida da comunidade, para a gente estar mais próximo deles um pouco, né? Isso também contribui para o nosso aprendizado, não é? Então, a gente elabora, pessoal, algumas questões para a gente conduzir, mas o nosso Mas, foco é vocês, certo? Então, se sintam à vontade de mandarem as perguntas, na medida do possível nós vamos respondendo, né? Então, a gente estava falando desses impactos, não é? Existe, assim, alguns pontos de vulnerabilidade relacionados a essa pandemia que você queira pontuar para a gente, Eliane? sim. Sim. Aí, inclusive, eu queria até dizer assim, né? Eu não tenho especialidade nenhuma na questão de desastres e pandemia. Aí, assim, calhou muito bem essa questão da live, porque eu estou fazendo curso de atualização agora para profissionais de saúde pela Fiocruz Online, que eles disponibilizaram.
E o primeiro módulo é basicamente tudo que eu pensei, eu falei assim, não, podia falar isso, podia falar muita coisa para falar. Mas assim, o que há assim de especificamente da pandemia? Porque assim, quando eu falo do impacto psicossocial, eu não estou dizendo que o contexto ele gera um sintoma na pessoa, não é isso. Na verdade, é nossa interação com esse contexto, a partir da interação de cada um, que a gente vai gerando nossas respostas para a gente conseguir lidar com o contexto. Desculpa. Aí, existem alguns pontos principais que estão ligados à pandemia. O primeiro deles que eu posso falar é o sentimento em relação à gestão da pandemia e dos protocolos de biossegurança. Então, assim, como é que eu me sinto? Eu me sinto confortável. Minha coordenadora até entrou aí, que eu ia falar sobre ela. Eu acho que a Ana Vieira está bem servida de gestão nesse sentido da pandemia, porque eu confio muito na minha coordenadora, na minha secretária, na gestão, porque eles estão muito preocupados, estão indo dormir tarde, eu acho que às vezes nem dorme, tu dorme? Para justamente dar conta disso aí. E aí o primeiro ponto que pode ser de vulnerabilidade é essa questão do sentimento que eu tenho em relação ao processo de gestão. Como é que a população vê isso? Ela está se sentindo segura de quem está gerindo, está conseguindo dar conta. O segundo ponto é a questão da necessidade da gente se adaptar a novas formas de viver e de lidar com coisas do cotidiano. Dá um exemplo, higienização de alimentos. Gente, na minha casa, passava só um paninho, não vou mentir. Ia para o supermercado, passava só o paninho, né? É errado. A gente está agora aprendendo uma coisa que a gente já deveria estar fazendo, que é a higienização de alimentos, que eu nem faço aqui. Quem faz é Joyce, mas enfim, é chatíssimo, né? Ter que passar ou água sanitária ou álcool. O uso da máscara, distanciamento social. Isso é um ponto de vulnerabilidade, porque mexe muito com o nosso dia a dia. Às vezes, a gente tem dificuldade em lidar com mudança. Então, é um ponto de vulnerabilidade. Para os profissionais de saúde, em alguns setores, em alguns municípios, existe a questão do problema dos EPIs. É um ponto de vulnerabilidade. Risco de ser infectado ou infectar alguém, outro ponto, outra questão. Os sintomas da Covid são diversos e às vezes parece com outros, inclusive, por exemplo, de uma crise de pânico, a falta de ar, diarreia, dor de barriga. Então, o fato desses sintomas da Covid parecerem tantos com outras doenças também trazem a sensação de insegurança. Tem outros, assim, na verdade, são vários, assim, eu estou pontuando alguns que eu acho, assim, de principal. A questão do distanciamento da rede socioafetiva também é um ponto, assim, bem importante, que gera esse ponto de vulnerabilidade, né? Você ter que se afastar da sua rede, então, sua rede social, da academia, da faculdade, do trabalho, da família, porque é isso que ocorre. As mudanças também, as restrições em relação à locomoção e transporte, que aí é o nosso ir e vir. Nós estamos aí vivendo a partir dessas medidas, então isso aí é um ponto de vulnerabilidade também. Há frequente mudanças de protocolo, que isso vai sempre acontecer, porque o protocolo ele vai mudando de acordo com a nossa, né? Não tem como. Então, hoje o comércio está ampliado, mas dependendo da situação, ele vai ter que ser restrito para conter. E um ponto assim, extremamente importante, que é a preocupação, a manutenção da subsistência, né? Alguns de nós somos mais privilegiados socialmente, economicamente, né? Tem muitas pessoas que realmente elas estão já em condições bem precárias, econômicas, né? E aí isso é um ponto de vulnerabilidade muito importante. Mas dentre vários, assim, acredito que esses sejam os principais. Mônica mandou uma mensagem aqui para nós, dizendo que nesse período de pandemia ela tem se sentido muito angustiada e tendo a sensação de que o mundo está cinza. Eu acredito que essa sensação de Mônica não seja exclusiva dela. A maioria das pessoas tem tido essas questões, né, de ansiedade, o medo, a irritabilidade, não é, Eliane? Então, assim, até onde
pode chegar essa questão, Eliane, de ansiedade? Até que ponto é controlável esse estresse e esse pânico? Em que momento eu devo estar procurando um profissional para me auxiliar? Porque a gente sabe que isso gera justamente esse transtorno todo. A cabeça não funcionou bem, eu não vou dormir bem, não é? Eu não vou ficar tranquila, eu vou ter várias sensações, formigamento no corpo, né? São tantos outros Sente no sintomas corpo, que né? É, a paixão por psicologia vem muito disso. É algo que a gente não vê, mas a gente sente e a gente sente. é corpo mesmo, né? Tem para onde ir. Exato. Então, nós vamos Então, responder a Mônica e fica depois, Mônica. Inclusive, eu vi uma divulgação, já você vai responder a pergunta dela, não é? Para a gente não atropelar, mas eu vi uma divulgação muito interessante referente ao acompanhamento, não só dos profissionais da saúde, mas também da uhum, população. Que se uhum, caso houver essa necessidade, Mônica tivesse interesse, né, em fazer essa troca de contato, porque o nosso objetivo é esse a uhum, tentar auxiliar essas pessoas que estão nessa situação, nessa condição. sim. Veja bem, eu acho que primeiro de tudo, acho que você perguntou, né, se pode gerar transtornos. Então, a OMS, ela está dizendo que a partir da experiência, né, dessas entidades em saúde com epidemias, grandes desastres, com situações similares, né, que o que eles dizem? Eles dizem que de um terço a metade de uma população que é exposta a um contexto de pandemia, ela pode manifestar sintomas psicopatológicos. Isso a OMS está falando. Só que eles falam, ela traz também que isso se, caso não haja um cuidado em saúde mental que intervenha desde o início, né? É o que a OMS traz. Você fala da questão da dimensão, né? A dimensão vai depender muito da amplitude da pandemia. A gente tem vários recortes, então a gente tem um recorte mundial, tem um recorte nacional, regional, estadual, regional sul, Canavieiras. A forma com que está acontecendo, pelo menos até o momento aqui em Canavieiras, é diferente de outras cidades de um porte parecido. Porte parecido, tá? Dá um exemplo até com Uruçu. Uruçu tem uma população menor que a gente, tem assim uma quantidade de casos significativa. Então, tem essa questão da dimensão de tudo que vai acontecer, vai depender muito de como isso vai acontecer, está acontecendo no nosso município. E a questão da vulnerabilidade de cada pessoa. Então, essa pessoa tem uma rede socioafetiva, essa pessoa, ela está preocupada também com a subsistência, todo mundo tá, mas tem gente que está mais do que outros, né? Tem pessoas que têm uma estabilidade que outras não têm. E também tem outra questão importante. Como é o meu histórico? Como é que eu cheguei até a pandemia? Eu já tenho um histórico psicopatológico, eu já trago uma história de adoecimento em algum momento na minha vida, tudo isso deve ser considerado, né? Não é assim só, não chega igual para todo mundo, para cada pessoa realmente vai vir de uma maneira diferente. Inclusive, se vocês quiserem comentar aí como é que vocês estão se sentindo, porque assim, é normal, eu estou sentindo dessa forma, a gente responde de várias maneiras. Um dos principais sinais é a questão do medo. A gente tem medo de adoecer, e se adoecer, a gente sabe que a gente fica num estado de isolamento. Eu tenho medo, eu não vou ter ninguém assim, só a equipe de saúde. Aí eu morro de medo. Eu nunca fiquei nem num soro. Eu fui tomar a primeira vez injeção na vida, eu já tinha 30 anos. Então, assim, eu morro de medo. Então, eu tenho medo vai ter medo de adoecer, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo que alguém querido adoeça e morra. A gente tem medo de ser também isolado socialmente. Os profissionais de saúde pontuam muito isso, da questão do preconceito. Olha que a cidade é pequena, mas aí como todo mundo se conhece, a fulano trabalha no hospital, fulano trabalha no posto, não chega perto de fulano, não. Sendo que, na verdade, até na saúde, os protocolos são bem mais restritos do que no supermercado, que às vezes a gente chega, as pessoas não respeitam o distanciamento, você está lá tentando e a pessoa está chegando perto de você e você já fica angustiada, né? Exato. E pode vir outros sintomas também. O sintoma da sensação de impotência, o medo de perder o controle,
tédio pode vir também, ansiedade para que passe logo, ou medo do que vem. Então, assim, tristeza, vem muita coisa, muita coisa. Agora, o medo é um dos que eu acho que todo mundo tem dito, tem falado e tem pontuado. Ah, tá. E as alterações comportamentais, como você falou. Sono, eu como muito, ou eu como pouco, ou eu durmo muito, ou eu durmo pouco. Nesse momento, a questão da irritação, o estresse, conflitos familiares, então a gente tem que ficar atento aos nossos comportamentos, pensamentos recorrentes em relação à morte, ao medo de adoecer. Então, é uma gama muito grande de sintomas e de sinais que a gente pode apresentar, em maior ou menor grau. Mesmo uma pessoa que nunca apresentou nenhum tipo de adoecimento, ela pode, de repente, ter inclusive uma crise de ansiedade no momento. Luana aí, a nossa colega enfermeira. Um abraço, Luana. Obrigada por estar aí participando da nossa live. Ela também disse que tem medo. E quem não tem, amiga? Tá todo mundo. Tem, não tá no posto. Tá todo mundo com esse medo. Irmã. A gente precisa tentar dosar isso, né, Eliane? Para poder tentar passar por essa fase de uma forma mais leve. Anne, Caroline também. Coleguinha da FTC. Eu tô vendo um monte de colega aí. Wagner, Flavinha. Pode ir sinalizando, se você quiser sinalizar suas amigas. Muita gente. Agora eu queria, gente, só para comentar, né? Porque assim, não significa que todo mundo vai ficar doente, tá? O que eles dizem é que a situação é anormal. Então, esses sintomas, eles acabam sendo normais dentro de um contexto anormal, né? Então, assim, não significa que eu vou adoecer e eu vou desenvolver. Agora, o que eles dizem também, complementando a questão se pode chegar a um transtorno de ansiedade, os pesquisadores eles estão fazendo essa divisão. Primeiro trimestre são os sintomas a curto prazo. Então, tudo que a gente está sentindo no primeiro trimestre, a partir de um estudo, eles estão considerando como. Então, a gente até fim de junho, esses sintomas estão considerados como de a curto prazo. Do fim do primeiro semestre do primeiro trimestre até o fim do ano, né? Então, mais um semestre aí, o que for apresentado, eles já consideram como sintomas tardios. Então, pode vir aí uma questão de um luto patológico, depressão, transtorno psicossomático, transtorno de adaptação, estresse pós-traumático. Então, assim, pode ter bastante coisa assim. Mas não significa que todo mundo vai adoecer, porque aí realmente é uma questão de cada um para cada um. Como eu vim já de antes, como eu estou enfrentando agora e como vai ser a partir de agora até o fim do ano. Na verdade, assim, essa questão do isolamento social, eu acho que impactou muito as famílias, né? Porque a gente percebe que nós precisamos nos isolar dos nossos entes queridos também, né? Tem famílias que são grandes, então você tem, sei lá, eu tenho meu esposo e minha filha, mas eu tenho que evitar estar indo na casa dos meus pais, ou, né, do meu sogro, da minha sogra, para evitar para ter esse contato. E os idosos, eu acho que têm sentido muito esse impacto, é a carência familiar. Porque, de uma certa forma, a visita de um filho, de um neto, supre tantas outras ausências, não é? E com isso acabou intensificando um pouco mais essa questão da saudade, do isolamento. Para alguns que não têm muita alternativa com a internet, ficar preso à televisão, por exemplo, isso angustia. Eu me sinto angustiada, não vou mentir. Porque eu vejo tanta coisa acontecendo, não tem um tratamento definido, isso me causa um certo pânico. A gente se desespera, né? Eu acho que tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Nos dê dicas de como diminuir a ansiedade. Perfeito, Joyce. Joyce Isabela. Joyce Isabela. Então, o Will entrou. Então, você quer comentar alguma coisa sobre idoso? Não, a questão da ansiedade, né? É isso, pode. Na verdade, elas estão todas interligadas. Tá tudo interligado. Assim, como você disse bem, a questão dos idosos, assim, depende muito do contexto deles, socioeconômico, familiar, né? Alguns idosos a gente sabe que eles realizam as atividades de uma forma mais independente, alguns dependem mais
Então, assim, essa pessoa que vai ficar mais responsável pelo suporte tem que ser uma pessoa realmente mais sensível, que consiga interagir, tem que respeitar a rotina dele, tentar manter o máximo da rotina dele, né? Não mudar. Eu lembro que eu acho que Tuane, semana passada, até falou que foram os avós que foram para a roça, né? Convenceu a ir para a roça, porque lá com certeza eles vão ter mais liberdade, né? Porque dependendo do tamanho da casa e tudo mais. Essa época também do ano começa a esfriar mais, já é uma época meio assim. Então, assim, é preciso ter cuidado, tentar fornecer, ver quais são os recursos, né? Como você falou, nem todos têm internet. Aí o núcleo familiar tem que ver o que é que pode ser feito para minimizar isso. Porque, como você disse, sinceramente, já teve dia assim de eu chegar na frente da casa da minha mãe e depois chorar, assim, porque eu não entrei, que ela foi logo no início, a gente ficou naquela coisa, ela tem rinite, aí tal. Eu falei, meu Deus, minha mãe tá corizando, sabe, meu Deus, já é. Aí a gente fica muito, eu sou muito afetiva, eu quero estar junto. Meu pai eu não vejo 3 meses, que mora no interior. Então eu penso assim, eu estou me sentindo da forma que eu estou, eu fico imaginando outras pessoas que de repente já tem, como os idosos, que eles têm um movimento mais limitado, as pessoas também que têm deficiência, que elas têm maior dependência dos outros, né, precisam de maior auxílio, crianças também, então são grupos que a gente precisa ter, inclusive, um cuidado maior. Em relação à ansiedade, na verdade, aos sintomas em si, minha gente, assim, eu acho que qualquer live, qualquer fala de psicólogo, eu acho que vai ser difícil um psicólogo que dê uma fórmula, que diga assim, se você fizer isso, isso aqui vai mudar a sua vida. Não vai, né? Não existe receita de bolo, não existe fórmula, não existe mesmo. Eu nem sei se seria bom também se existisse, viu? Uma fórmula assim, padrão, né? Para todo mundo. Porque a gente não é robô, a gente é constituído, né, a partir de nossas interações. Só que eu posso falar de algumas coisas assim. Ó, tu falou, eu mesma, meus tios avós que moram comigo, que foram pra roça, um alívio. Eu ouvi no dia que ela falou, conseguiu, a gente já fica aliviado, né? Que eles estão mais resguardados. Então, assim, tem algumas estratégias. O que a gente diz? Existem algumas estratégias, porque, inclusive, o que os profissionais da saúde, esses pesquisadores falam, que quanto mais cedo você prevê e você começa a intervir nesses sintomas, a partir desses sintomas, você reduz a probabilidade de repente desenvolver um transtorno propriamente dito. Então, muitas mães ansiosas aqui em Puxim por conta dos filhos e netos nas grandes cidades. Ou imagina, gente, coração de mãe, né? Ela tá no lugar. Então, assim, existem algumas estratégias. Só que o que serve para mim pode não servir para você, Jana. E o que serve para você? Eu sempre comento, eu sempre falo esse exemplo. Quando eu tô assim, irritada, estressada em casa, não tô conseguindo dormir, eu tenho um sono muito bom, mas às vezes, né, não consigo dormir. Eu vou assistir filme de suspense, de terror, esse tipo de filme que eu assisto. Mas, gente, tem gente que se assistir um filme... Eu fico relaxada com esse filme, gente. Eu me desestresso na hora. Me desestresso na hora. Só que, né? Então, é para cada um. Eu descobri que esse tipo de filme, principalmente os que eu já assisti, eu falo assim, eu quero aquele ali. Ó, Invocação do Mal. Vou assistir Invocação do Mal, que aqui eu vou relaxar. Assisto, relaxo e vou dormir. Nem tenho pesadelo nenhum. Tem gente que vai ficar péssima. Então, existe sim algumas estratégias. Sozinha. Pois é. Então, assim, o primeiro de tudo, seja no momento da pandemia ou qualquer momento da vida, da nossa vida, a gente precisa identificar como é que a gente está se sentindo. Identificou e acolheu. Aí você pode dizer assim, como é que eu vou... Flávia falando, filme de terror, morro de medo. Ai, minha irmã, é tão bom, eu gosto. Eu acho que coisa é agressividade, vai saber. Aí, o que acontece? A gente precisa acolher isso. E para acolher, não precisa ser psicólogo, não. Eu acredito muito que a saúde mental ela é feita em rede, como se fosse uma teia. Eu estou aquela teinha de aranha, eu estou no meio da teia de aranha. Ao meu redor tem a família, as pessoas mais próximas, e aí aquelas pessoas um pouco menos, né? A partir dos distanciamentos. Então, meu trabalho, tem que ser também minha fonte de saúde mental, porque se ele não for fonte de saúde mental, vai ser de adoecimento.
Então, é tudo em rede. Tudo em rede. Então, assim, a primeira coisa é você identificar, acolher, buscar a sua rede socioafetiva. Para você. E às vezes não é só você desabafar ou falar, é você participar de sua rede socioafetiva, porque isso aí, a ciência tem estudado muito, estarmos juntos faz bem para todo mundo. Então, assim, com relações saudáveis, obviamente. Então, assim, o primeiro ponto é isso. E tem as outras estratégias. Karina dizendo aqui, Eu oi, sou uma pessoa que Karina. fica. Alguém falou, não estou Acredito que com a conseguindo ver. pandemia muitas pessoas vão precisar de acompanhamento psicológico, com certeza. Minha mãe e minha cunhada que estão em Tabuna já estão sentindo o reflexo desse isolamento, com certeza. Com certeza, eu acho que todos nós vamos estar assim, sabe, atenção. Então, assim, É, o segundo ponto, gente, a gente precisa buscar, todo momento que a gente está em crise, a gente olhar um pouco para trás e ver quais foram as estratégias que a gente utilizou lá no passado. Porque eu passei já por perdas, eu passei por crises, então a gente precisa retomar estratégias que já conhecemos e que ajudou a gente a trazer estabilidade emocional. Depois disso, é tipo aquele beabá que qualquer página da internet que a gente vai achar. Aí indica meditação, exercício respiratório, gente, é milagroso, mas ninguém faz. Ó, o paciente meu, quase ninguém, eu fico, gente, é bom, mas, né, oriento, às vezes, no próprio atendimento, eu tento fazer com a pessoa para ela, porque o exercício respiratório, como o próprio nome diz, é exercício, você tem que treinar. O exercício de respiração diafragmática não é um tipo que a gente faz. Então, eu preciso parar para fazer. E aí, Joyce falou da questão da ansiedade. Para uma crise de pânico ou para quando você estiver muito ansioso, o exercício da respiração diafragmática faz muito bem, né? Porque você, até depois assim, se quiser, eu posso ver algum material para mandar para quem quiser, mas no YouTube tem vídeos demonstrando como é, né? Então ajuda muito a você estar no momento presente, porque a ansiedade você fica muito alerta de que tudo pode acontecer, aquela coisa toda. Então, assim, o exercício respiratório ajuda muito a você estar presente. Então, se eu fosse indicar assim, olha, uma crise de ansiedade, diga aí a questão da respiração diafragmática, porque te ajuda muito a você voltar para esse movimento, que você vai prestar atenção. Mas, lógico, tem gente que vai dizer assim, eu não tenho saco para isso, não vou conseguir, principalmente se ela estiver muito agoniada. É bom que alguém esteja perto para estar ajudando isso. Então, são filmes, são atividades que você gosta de fazer. Você pode. Tem gente que gosta de ficar no quintal, na horta. Tem gente que vai gostar de cozinhar. Tem gente que tem talentos manuais, né? Faz crochê, um monte de coisa. Eu não sei fazer nada, não sei, praticamente não sei cozinhar, eu não sei fazer nada, né? Mas vou ter as minhas habilidades, eu vou tentando. Então, assim, é muito de cada um. A gente precisa ir buscando, né, algumas estratégias. Algumas coisas vai dar certo comigo, algumas coisas não. Mas a gente não pode desistir. Deixa eu ver se tem mais alguma. Pode falar, Jana. Eu tenho observado, Joyce, que a missa mesmo, eu digo missa porque eu sou católica, mas eu tenho observado que as pessoas têm recorrido muito ao recurso religioso, né, espiritual. E é muito bom. Isso também acredito que é o que tem me ajudado, porque eu também sinto medo, eu também tenho esses medos repentinos, essa ansiedade, né? Então, à noite, quando eu vou dormir, um dos recursos que eu tenho utilizado é justamente ouvir uma missa, uma palavra de Deus, uma música que conforte, né? Mais voltada para esse lado espiritual e tem acalmado bastante. Sim. A gente tem visto na paróquia mesmo, São Boaventura, que tem feito, né, as missas, o alto índice de pessoas acompanhando. Então, independente de religião, acredito que essa também é uma alternativa muito boa de se apegar, né? Apegar com Deus, ou apegar em... Dá a sensação de segurança e de confiança no futuro, né? Você se sente mais aliviado, a ligação espiritual, a ligação, né? A própria palavra religião traz essa ideia da religação com o divino, fortalece, alguém fala assim, é o que me fortalece a fé, fortalece, te dá a sensação de confiança,
um otimismo dentro das nossas condições de que as coisas vão dar certo, que você vai conseguir atravessar. Isso é extremamente importante. E eu lembrei de uma coisa aqui, gente, que é muito importante. Eu sei que vocês já estão ouvindo falar disso, mas assim, vocês não podem esquecer. Essa questão da exposição a muita notícia, a muita informação. A gente tem que tomar cuidado com isso. Regular. Tanto a questão da exposição às informações, quanto a questão das redes sociais. As redes sociais são elementos maravilhosos, principalmente agora. Olha o que está acontecendo aqui. Nós aí ligados, conversando, refletindo sobre as questões de saúde mental. Mas, justamente, nós precisamos fazer uso saudável de rede social. Às vezes, a gente usa a rede social para fugir. A gente não se relaciona, a gente não interage com as pessoas. Ou fugir, ou você fica muito estressado com os temas na rede. Então, você tem que ver como é que você anda se sentindo quando você usa a sua rede social. É muito importante isso. Então, tem até aplicativo. Eu tenho um aplicativo que ele aparece, eu coloco quanto tempo eu quero ficar, tipo no Facebook, durante o dia. Aí você coloca, e quando você atinge, aparece a notificação. É interessante usar a questão das notícias, você estabelecer um horário para você ver, né, se informar, porque todo mundo quer se informar. Assim, Jana falou assim, é de cada um, eu vou descobrindo. E, para mim, um ponto-chave de saúde mental é o processo de autoconhecimento. Né? E isso eu não posso fazer por você. O psicólogo, ele é um companheiro da pessoa nesse processo. Mas o psicólogo não pega ninguém pela mão para que a pessoa olhe o que o psicólogo está vendo. Justamente pelo contrário, o psicólogo está lá para ver como você está vendo e como você está lidando. É um companheiro de viagem. Então, assim, é preciso que a gente se descubra mesmo. Não tem que fazer coisas que, de repente, não é para mim e eu estou querendo, né, fazer. Flávia está perguntando sobre o aplicativo. Ô, Flavinha, eu não estou lembrando do nome, não, mas eu mando para você esse. Tá me ajudando, porque eu estava usando demais. Aí tu abre Insta, abre Face, abre WhatsApp, Twitter, e não tem nada lá e você passa horas, né? Exatamente. Oi, Eliane, o nosso tempo passa tão rápido, já são 18h42. É porque eu falo demais. Passa muito rápido. Eu tenho comentado com as amigas que vêm fazendo essa live comigo, quando a gente vê, já está terminando. Passa demais. Você tem observado, devido a essa procura, né, esses atendimentos com os profissionais da saúde, o aumento do estresse por conta da profissão em si, que não deixa de ser desgastante e preocupante para eles? Uhum. Então, sobre isso, assim, eu não posso fazer assim, uma avaliação objetiva, porque, assim, quando eu tive contato com os profissionais, eles já estavam dentro desse contexto, né? Então, até fiz uma atividade com eles, Tônia até explicou, a gente fez uma intervenção grupal com todos da equipe do setor, assim, foram, acho que 2, 3 semanas, só fazendo intervenções em grupo. Então, foi primeiro as equipes da assistência, todos os plantonistas da assistência hospitalar. Eu fui fazer atendimento também aos médicos, né? Porque quando eles estavam em plantão, não dava para vir para a atividade. Com o pessoal da administração, regulação lá do centro médico, todas as unidades básicas de saúde do interior, de Sica-Puxim, Pimenteiras e CAPES também. Então, a gente fez uma intervenção, né, com esse grupo, e eles trouxeram muito, porque assim, o profissional de saúde, ele já trabalha não, com estresse. Você, profissional de saúde, né, você já trabalhou em vários setores, né, da saúde, isso aí já é de vocês, enfermeiro mesmo já é, né, trabalhar com estresse. Só que o que está pegando muito é essa questão do desconhecido. Uma coisa é você trabalhar com pacientes que de repente tem um adoecimento que você de repente pode até, quem sabe, ser infectado, mas você sabe de todo o processo. O que pegou muito os profissionais é esse medo desconhecido. Até então, até hoje ainda fala, pode ser que pegue pelo ar, pode ser... Então, assim, mesmo com os EPIs, eles ficam bastante preocupados. Então, eles têm medo deles pegarem, eles passarem para a família deles, eles têm medo
de passar até para um paciente, mesmo com um EPI. Então, apareceu bastante medo, a ansiedade, a preocupação, que passe logo, porque eles estão na linha de frente, eles, né, gratidão aí, meu povo, minha equipe, porque eles estão aí na linha de frente, todo mundo está trabalhando junto, correndo atrás para proteger mesmo a comunidade. Então, apareceu sim. Principalmente, muitos ficaram em quarentena, já ficaram em quarentena, né? Porque tiveram contato com algum caso suspeito e já ficavam em quarentena. Então, muitos ficaram isolados dentro da própria casa, dentro do próprio quarto, sem poder ver filhos, sem ver mãe. Os animais de estimação, quem tem, sabe, eu sou apaixonada pelos meus filhotinhos, meus gatinhos. Então, assim, não chegava nem perto. Então, assim, para eles, então, tem sido bem mais difícil, porque além de todo medo, é um trabalho que eles têm que estar o tempo todo ali, né, na frente, para proteger a gente. Exato. Beth, um abraço, querida. Obrigada pela participação. João Pedro, Karina, enfim, tantos aí que têm nos ouvido. Ô, Eliane, você teria, assim, fazer alguma consideração? O que você tem, assim, de orientação mais, né, do que complementar um pouco mais do que já foi dito, se você tiver que fazer, faça suas considerações, agradecimentos, fique à vontade. Então, gente, eu acho que dentro ainda dessas estratégias, eu acho que é importante a gente se sentir pertencente aos grupos ainda, mesmo distantes. A gente pode ser que a gente precise ficar, porque assim, essa semana a gente está até se sentindo mais confortável, né, com o caso ativo só, mas a gente não pode relaxar, porque, né, não podemos relaxar. Nós estamos distantes fisicamente, mas não precisamos estar distantes afetivamente. Então, acho que é uma hora também da gente se unir. Então, existem ações solidárias, existem aí as lives, existem assim os grupos. Então, busquem estar junto. A gente precisa, nós seres humanos somos bichinhos que precisamos estar juntos, né? Vários planos aí que eu acho que todo mundo tinha. Eu tinha também, estava cheio de plano, teve que dar um stop. O plano só está aí para continuar, tentem produzir, mas também sem se cobrar tanto. Eu acho que a gente precisa chegar nesse equilíbrio e por isso que a gente precisa do autoconhecimento. Até onde eu posso ir? Porque também a gente não pode ficar muito, eu não posso se deixar muito levar, porque isso é perigoso. Né? Às vezes a gente conta muito mentirinha pra gente, né? Às vezes aquelas compensações, eu vou comer esse negócio que eu mereço, estou estressada. Eu vou comprar isso aqui, se endivida, né, para compensar. Vários de nós conhecemos isso, então a gente precisa ter cuidado com isso. Uso de álcool, né, e outras drogas. Opa, Joyce, tinha que ser ela, desculpa, não falei. E olha que eu sempre falo, atividade física, gente, é essencial, Joyce. Atividade física é essencial. Ela não tem um efeito só no corpo, mas na mente também, né? Isso aí, se a gente estudar qualquer artigo, vai ver o quanto nos beneficia mentalmente, psicologicamente, qualquer atividade física. Obviamente, né, dependendo da atividade física, você precisa aí recorrer a um educador físico. E tá rolando, tem academia aberta, tem academia fechada, tá rolando consultoria online, então todo mundo tá se adaptando, ela tá rindo ali. Então, assim, busquem mesmo. Eu não sei nem porque eu não falei, porque eu sempre falo por vocês, e a questão da alimentação, muito importante também. Das estratégias... Você indicaria algum livro, alguma opção, assim? O que você sugere? Olha, os filmes eu nunca lembro, mas os livros, eu assisto muito filme, mas os livros eu não lembrei de nenhum. Os filmes. Mas assim, eu trouxe para mostrar esse aqui, a parte que falta, gente. Não vou fazer crítica nenhuma, né? Ele é muito interessante, traz muita reflexão. Parece um livro infantil, mas assim, é feito para nós adultos, a parte que falta. Tem até um vídeo da Jojo no YouTube. Para quem gosta de biografia, gente, aproveita Lázaro Ramos na Minha Pele. É maravilhoso esse livro. Ele conta histórias dele e de Salvador. Perfeito. E queria ler um trecho desse livro. Esse livro, o nome é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é médica, ela trabalha com cuidados paliativos, muito com idosos, viu, Jana? E no dia até do curso eu levei uma palestra, um vídeo sobre ela. E esse livro aqui, o nome é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver,
Mas não é mórbido, não. Ele fala muito de vida. Eu, neste ano, estava conversando com o Jorge, assim, a gente está faminta de vida, mas a gente fala dessa vida do lá fora, né, que a gente estava acostumado a fazer. Eu amo, a gente ama ir para a praia, tomar banho de rio, essas coisas não está conseguindo fazer. Só que a gente está vivendo, a gente está com a sensação que muita coisa foi interrompida, mas o tempo está passando, minha gente, né? O nosso tempo está passando. Então, a gente não pode também pensar que a vida é só depois. Não, está indo aí. O que a gente está fazendo com isso no momento? Então, eu queria fazer só uma leitura rapidinho aqui do trecho. É assim: o que separa o nascimento da morte é o tempo. A vida é o que fazemos dentro desse tempo. É a nossa experiência. Quando passamos a vida esperando pelo fim da vida, pelo fim de semana, pelas férias, pelo fim do ano, pela aposentadoria, estamos torcendo para que o dia da nossa morte se aproxime mais rápido. Dizemos que depois do trabalho vamos viver, mas esquecemos que a opção vida não é um botão on-off, que a gente liga e desliga conforme o clima ou o prazer de viver. Com ou sem prazer estamos vivos, somos nós aqui. Com ou sem prazer estamos aí angustiados, mas nós estamos vivos. Estamos vivos 100% do tempo. O tempo corre em ritmo constante. A vida acontece todo dia e poucas vezes as pessoas parecem se dar conta disso. Eu sei que são contextos bastante diferentes. Eu acho que nós somos pessoas privilegiadas porque podemos estar aqui numa live, enquanto tem várias pessoas que estão em condições, ou estão adoentadas, ou estão em condições socioeconômicas bem complicadas. Mas, assim, vamos fazer o que dá para fazer com a minha vida, com a vida de vocês. Né? A gente precisa, não pode esquecer que a vida está aí, sim, dentro do que a gente pode fazer. E eu queria agradecer muito, viu, Jana, pelo convite. Amei, porque eu sou muito faladeira, tinha um monte de coisa para falar, mas eu falo demais mesmo. Agradecer todo mundo que compareceu, que comentou. É muito importante, assim, eu amo a área de psicologia, amo esse trabalho. E, Naê, muito obrigada, viu, por ter traduzido. Deve ter sido difícil, porque às vezes eu sou até confusa, que nem eu me entendo. Mas, obrigada mesmo, viu? Nós é que agradecemos, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter dado essa contribuição tão importante para nós, para mim. Ô, Jana, tem tempo para falar da questão do suporte da população, do atendimento? Porque, assim, o que está acontecendo? Eu estou fazendo o suporte dos profissionais de saúde, é um número específico, é por WhatsApp ou telefone, né, por ligação, de segunda a sexta. A gente está divulgando, já tem um tempo. E essa semana começou, não sei se Samanta está aí, eu vi que ela estava. Samanta está fazendo parte, ela e outra psicóloga, eu não vou falar o nome, porque não sei se que é esse plantão para a comunidade, é plantão psicológico. Então, assim, tem situações que elas não vão poder atender, porque são situações de crise. Mas essas situações de crise estão sendo acolhidas, sim. O CAPES, ele reduziu a quantidade de atendimentos por conta da pandemia, mas situações de crise continua aí dando suporte para a população. Mas, assim, essa questão dos sintomas, dos sinais, do atendimento plantão psicológico, tá sim. Existe um telefone, porque está no celular, eu não sei de cor, de 8 ao meio-dia, de segunda a sexta. Aqui, Samanta falou. Samanta tá atuando nessa área, que ela é atuante Isso, Consuelo, confirmada. Ela e Consuelo são as duas que estão dando esse suporte aí para a população. Então, quem sentir aí esses sintomas, esses sinais, né, que a gente comentou aí por cima, entre em contato, sim. E caso seja uma demanda que elas não podem, porque, assim, o atendimento online do psicólogo, ele é regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia, então, situações de crise, comportamento suicida, a gente não pode, né? Mas aí vai haver, sim, vai reportar para a secretaria e a gente vai acolher, com certeza. Ótimo, perfeito. Depois vamos pegar o telefone para a gente poder deixar, né, nas nossas páginas, compartilhar esse número. Eu tenho certeza que vai ser muito bom e muitos vão se interessar e procurar vocês aí, não é? Então, pronto. Poxa, passou rápido, mas a gente podia marcar um outro momento para outros temas, outros assuntos. Marque, eu super topo comigo. E assim, aqui em Canavieiras a gente está assim, com um grupo bom assim, de psicólogos, né?
Eu ainda não me pós-graduei em psicopedagogia e saúde escolar, não. Comecei o da saúde escolar na UESC, em setembro do ano passado. Psicopedagogia, estou fazendo TCC. Pense aí, agoniada fazendo TCC. Vou terminar, meu velho Deus. Vai Mas, sim. assim, quando quiser, pode me chamar assim. E, assim, nós psicólogos ficamos muito felizes todas as vezes que abrem as portas para que a gente fale um pouquinho sobre o nosso dia a dia. Porque saúde mental todo mundo fala muito, mas às vezes assim, as pessoas sempre vai deixando para depois, empurrando com a barriga, e é como você falou, se a cabeça não funciona, nada mais vai funcionar. É verdade. Um abraço para Tuane. Ah, eu tenho um abraço especial aqui também para uma grande amiga Duane, ela que é técnica de enfermagem, está trabalhando, não pôde nos assistir agora, mas lembrando que nós agora temos um canal no YouTube. Ah, tá Isso chique, né? facilita. Sim, isso Que facilita para massa. quem não pôde nos assistir, né? Depois pode correr lá no canal para poder Rosa Enfermagem e assistir todas as lives que foram feitas aqui nesse período. Eu acho que só faltam 4 minutos para não correr o risco de acabar, né? De desligar. Eu gostaria de agradecer imensamente, parabenizar pelo trabalho de vocês, Tuane, equipe, mais uma vez, né? Que estão dando esse apoio. Obrigada mesmo. E se tiver alguma pergunta que tiver ficado sem resposta, eu vou estar dando uma olhadinha. Entre em contato com você, Eliane. A gente responde e encaminha para a pessoa Uhum, que perguntou. uhum. Tá bom? Gente, Muito obrigada. obrigada. Beijo. Desculpa aí falar rápido, porque tinha muita coisa para falar. Não se preocupe, mas deu para entender direitinho. Ô, Jana, e parabéns mesmo pela iniciativa, viu? Acho que Cana estava precisando disso, assim, você é empreendedora nata, você está assim movimentando essa questão muito muito interessante mesmo, e eu acho que todo mundo está ficando cada dia mais atento mesmo com É, a essa produção, né? Com pandemia, o Rosa. essa pandemia faz a gente se redescobrindo É, ou se Jana, descobrindo. é isso, né? Às vezes não usava aquela habilidade porque não tinha, não era exigido, né? É assim mesmo. Quando acabar a pandemia, quer fazer o quê? Hã? Eu Quando acabar a quero logo pandemia, ver. Eu quero abraçar minha mãe, fazer logo tipo um rolê com minha mãe, família, rolê com os amigos, que eu tô sentindo muita falta. Tem um amigo meu que é praticamente irmão, que eu não vejo ele, a gente se vê de longe. Doida pra ir pra casa dele beber café amargo lá com a mãe dele, ficar conversando. Doida pra ir tomar banho de rio, que Joyce e eu estamos aqui já no síndrome de abstinência, sem rio, sem sol, gente. Ver meu pai. É isso aí que eu quero. tá certo. Não vejo a Um hora. grande beijo, querida. Deus abençoe. Beijo, gente. Tchau, beijo, Carol, Samanta. Obrigada a todo mundo. Um abraço. Muito obrigada, pessoal, aos que se mantiveram aí na live. Espero que tenha sido produtivo para vocês também, assim como foi para nós. O Rosa Consultório agradece. Fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira, né? Nós estaremos. Deixa eu dar uma olhadinha. Terça-feira. Nós estaremos com uma próxima live. Vou estar divulgando com vocês. Me deu um branco aqui agora. Nanda, terça-feira a gente vai estar divulgando aí, não é? A próxima live. Para a gente poder bater um papo legal aqui, tá certo? Um abraço. Mãe, um abraço, querida. Fica com Deus, gente.